santificar, aleluia, o teu povo. Limpa, purifica, Senhor, restaura, Senhor. Declarar, Senhor, glorificar e exaltar, Senhor. Este grupo, Senhor, graças a Deus, está quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como namorado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curada. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Aleluia! Eu sei que quer, eu não tenho coragem de admitir. Diga pra ele, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada no nome do Senhor nessa noite de bênção. Glória a Deus, aleluia. Pai está na casa, eu creio, transformando vidas, separando, aleluia.
Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor e larga sua cruz. A última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, Jesus, toda memória. Eu imponho a angústia que Deus te socorre. Deus já preparou o pódio para sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram não vai descer, porém se revelou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Não me posso do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a verdade, deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Essa é a fala. Ele entra com providência, nos provedor. Deus proverá mais. Aleluia. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, larga sua cruz. A última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha e você diz, Jesus, toda memória. Eu me ponho na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou o pódio para sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram que vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Não me posso do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou, 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 a prosperidade chegou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Glória a Deus, profetizamos, Pai, nas imagens dessa noite de bênção. Glória a Deus, aleluia. Seja adorado, Senhor, seja glorificado e exaltado. Aleluia! Estão dizendo que você é um fracassado, que os seus sonhos acabaram aqui, que você é alguém sem valor, que a sua história acabou, e o deserto é o teu lugar. Quem te vê não dá nada por você. Quem te vê não sabe o teu valor, mas tua história não acaba aqui.
choro vai passar. Está decidido, quem não te viu verá. Profetiza. Está decidido, tua história vai mudar. A vitória desse dar. E os sonhos não acabaram. Está decidido que é tempo de cantar. Está decidido que o choro vai passar. Está decidido, quem não te viu verá. E Deus luta por você. Eu vejo. Glória a Deus, Ele não falha. Quem te vê não dá nada por você. Quem te vê não sabe o que é valor, mas tua história não acaba aqui. O teu vale hoje acabou. Tua noite já passou e o teu dia chegou. Está decidido, tua história vai mudar. Está decidido, a vitória dele está decidido e os sonhos não acabaram. Está decidido que é tempo de cantar. Está decidido que teu choro vai passar. Está decidido, quem não te viu verá. Está decidido, tua vitória vai mudar. Vai mudar, Senhor está cativeiro. Ele dá direção, porque você vai dar uma vitória. Aleluia. Não tem quem acabe, não tem quem serve, não tem quem peça. Aleluia. A vitória que Deus dá, a vitória que Ele te entrega. Aleluia. Uma vitória permanente, uma vitória, aleluia, eterna. Essa pessoa até a eternidade. Ele é fiel, Ele vai te dar, está decidido. A vitória Deus te dá. Ele está decidido. A história vai mudar, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja engrandecido e adorado, aleluia. Glória a Deus. Você ouve, aleluia, no barco. Você pode clamar que Ele te ouve, aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco quando dormi. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso provar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso provar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um novo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Aleluia! Eu sei
amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Deus vem me ajudar. Seguir até o vento vai me obedece. Seguir ordena e o milagre acontece. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Um presente que Deus enviou pra nós. Obrigado, Deus, meu Deus. Até o peito se cala pra ouvir tua voz, Jesus. Posso ganhar. Eu acredito que eu não vou naufragar, não. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu posso, eu acredito que eu não vou naufragar, não. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre ser agradecido e adorado. Aleluia. Esse é nosso Deus, soberano Criador. Aleluia. Às vezes, ser humano se encontra assim, questionando, ele quer que nós adoramos. Aleluia. Me perguntando, me peguei muitas vezes, o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que me apraz, sem dar explicação, conhecer seus sentimentos e avaliar sua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar o faraó, te levar lá
chamar a adorar. Ele está perguntando essa noite: esse homem adora. E se ele nada fizer, eu uso minha fé. Ele está perguntando essa noite: esse homem adora a igreja. Esse homem adora. E Deus faz o que ele quer. Esse homem adora. Se ele nada fizer, usa sua fé. Esse homem adora. E se ele não quiser fazer o bem cessar, e se ele não quiser o mar calmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz do adorador. E se ele não quiser matar toda hora, te levar no deserto e te deixa só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar. O que você faz? Este homem adora. Este homem adora. Se ele nada fizer, use a sua fé. Esse homem adora. Eu escolho nessa noite, Pai, te adorar mais e mais. Esse homem adora. Se ele nada fizer, use a sua fé, e te ora ou adora. Vamos preferir adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia! Prefiro adorar Ele, prefiro adorar Espírito da verdade, Espírito da verdade. Aleluia! Porque Ele é bom, seu misericórdia para sempre. Ele está conosco, até a situação do século. Eu prefiro declarar, eu prefiro adorar, eu prefiro adorar, prefiro, se Ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar, prefiro adorar, prefiro, se Ele nada fizer, eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Glória a Deus, aleluia. Eu prefiro, Senhor, te adorar, aleluia. Toda honra, toda glória, seja dada ao nome do Senhor, essa noite de bênção. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Deus vê, aleluia, o gemido, Ele vê, Ele ouve. Meu Deus soberano. Ele se importa, aleluia, com o oprimido, o depressivo, aquele que está triste, aleluia. Ele se importa, Deus te ama. Hoje alguém falou, alguém falou nessa noite para mim, e você está sofrendo assim, o coração não está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida.
Deus que pode neste momento vou abençoar você. Soberano, Deus que abençoa, aleluia. Deus que Ele diz uma palavra que abençoa. Ele vai derramar essas chuvas de moça e mal. Aleluia. Ele é maravilhoso, soberano, Criador dessa terra. Aleluia. Os homens que amiga em seu rosto. Outra como a beleza apareceu. Diz que tudo está em pedaços, vai vencendo em fantasia. Foi arremessar por trás, açoitado pelo vendaval. Chorei de paz, mas eu sei Jesus te olha e te vê. Filho, eu vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o bebê, é só orar. Sei que somos de Deus também. Está sozinho, entregue a solidão. Mas sou Deus, o que pode te ver. Neste momento, vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Licença, noite, aleluia. Uma bênção para nos entregar crescimento. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é fiel, Ele promete e cumpre. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória será do Senhor. Eu creio, Senhor, eu vou viver, viverei. Minha família, a palavra diz, Pai, eu creio que seja restauração de toda casa. Essa deixamos completa, aleluia. Vai completar a boa obra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Aleluia. Quando eu olho para trás, para as tuas promessas, acredito, vale a pena esperar. Pois eu sigo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, todo completo em mim fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas, mas cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ele vai fazer, Ele é fiel, Ele vai fazer cumprir na hora certa. Ele vem na vida, Ele está cobrindo, Ele está operando. Pois esse Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se
materializar. O meu Deus não faz pela verdade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus do abraço completo vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus do abraço completo vai fazer cumprir na hora certa. Diga essa noite, meu Deus, me fala. Eu não vou duvidar. Eu sei que vou completo de parar. Declara nessa noite convicção. Aleluia. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que vou completo parar. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que vou completo parar. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que vou completo parar. Meu Deus não falha, Ele é fiel. Diga essa noite, eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completa vai fazer cumprir a hora certa. Ele é fiel. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de abraço completo vai fazer cumprir a hora certa. Todas as águas profetizam. Eu creio no seu Deus de obras completas. No meu Deus de obras completas. Ele pode com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que começou a obra, Ele é fiel. Ele não é um pai que imita nem filho. Aleluia. Ele é um pai que imita nem filho, não vai se arrependa. Ele vai cumprir nossa vida em todas as áreas. Nosso ministério, nossa família. Aleluia. Espiritual, física. Todas as áreas, familiar, em nome de Jesus, eu creio com o Espírito. Ele é o mesmo que formou o homem do céu. Ele é poderoso para fazer. Ele vai fazer. Não temos mulher que vai fazer. Não temos que ter vitória. O que é aleluia na cantina do Senhor? Ele vai nascer. O que é o dinheiro do Senhor? Eu não estou falando da prata. Ele está dizendo que vai te dar a sobrar. Ele não tem mais. Ele é o Deus de colheita, aquele que planta colhe. Ele quer o teu passado, mulher. É você mesmo que está ouvindo nessa noite. Ele vai te dizer que ele vai fazer você colher. Na velhice vai dar fruto, vai florescer. Ele vai te revelar, ele vai se revelar com poder e glória. Vem forte para Jesus. Quem é fiel, toma posse da vitória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele veio, aleluia, com certeza. Como homem, aleluia, não veio. Nossa igreja é diferente. O homem vê a aparência, ele vê o coração. Ele viu você aqui no passado, para muitas pessoas. Quando estava no grupo nosso, não levantou, alimentou paralítico calejado. Ele é um Deus que não falha e vai te abençoar, diz Senhor, essa noite. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela cidade.
tribulação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar o adorador? É muito difícil na provação louvar, abrir mão da pecador e o adorar. Esse adorador já vai esse adorando, esse adorador já teve milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca vai se estremecer. Esse adorador não tem momento que nem ora, a qualquer momento ele se ergue e adora, pois sabe que sua adoração move a mão de Deus. Deus é o Deus de raiz, o Deus de princípio. Ele trabalha, aleluia, no princípio ele criou. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Eu queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto, foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração, Deus curou sua dor através da sua adoração. Esse adorador já já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca mas de ver estremecer. Esse adorador não tem momento de ignorar, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração não é em vão. Daí a adoração dele adorador. Quando toca o trono, o céu se abre, leva na solidão, leva na solidão. Receba nessa live a adoração. Onde tiver a adoração, onde tiver. A palavra dizendo que ele faz a missão de uma pessoa em qualquer nação que busca ele com sinceridade, que busca ele com verdade. Ele não faz a missão, ele não despreza, ele não abandona, ele não abandona. Adore o Senhor essa noite, exalte o nome dele. Adore, adore essa noite, adore o Pai, Espírito de verdade. Que busque o Senhor, aleluia, Espírito de verdade. Eu vejo, poderoso. Adore ele essa noite, adora ele, oferece a declaração, adoração por excelência. Ô Senhor, eu quero ser digno, Pai. Comparamos seus filhos, como os levitas que foram separados, Pai. Como 24 anciãos, como Pai, aleluia, anciãos. Meu Pai, aleluia, sacerdote do cravo, santo do santo. Pai do novo, gera nós, Pai. Gera a igreja, Senhor, que é o tratamento, Pai, da nação. Operação genuína, Pai. Eu deixo no pó de Silas, como a cananeia que adorou Jairo. Vai gerando nessa noite, Pai. Vai gerando nessa noite. Vai gerando, Pai. Vai gerando intensidade, Senhor, genuína. O Senhor ser exaltado, glorificado nessa cruz divina, nessa bênção desse milagre, nessa convenção em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja agradecido e adorado. Amém. Vamos estar louvando o Senhor e adorando Ele com a nossa oração essa noite. Amém. Aleluia. Fique de pé, você que pode.
Vamos estar, aleluia, apresentando as mãos da nossa vida, nossa família, familiar parentela. Nós, como dizimista ofertante, amém? Aleluia. Você que é fiel, você pode orar, Senhor. Ele diz que Ele vai nos tratar, aleluia, com compaixão. Assim como o Pai, aleluia, trata com compaixão o filho que lhe obedece. Ele trata com compaixão nossa família parentela. Ele alcança, Ele guarda, protege, livre de todo mal. Aleluia. Receba nessa noite esta colheita, em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus e Pai, coloca o Deus Todo-Poderoso seja a nossa vida, a nossa família, familiares parentela. Coloca a família de todos os ministros ofertantes, Pai, família, familiares parentela. Vai alcançando com o teu poder, vai, Senhor Deus, levantando, erguendo, vai, Senhor, curando, libertando, convertendo. Essa é a tua vontade, Deus. Aleluia, de converter, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra ela converte, que a tua palavra ela liberta, que a tua palavra cura, salva, purifica, santifica. E eu creio, Pai, nessa noite não é diferente. O Senhor vai estar, meu Pai, meu Deus, aleluia, usando a tua palavra, Senhor, falando, Pai, através do teu servo. Em nome de Jesus, passando sempre da igreja, Pai, a tua instrução, Pai, a tua direção, a tua visão. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos os ministros ofertantes. Todo aquele, meu Pai, que tem, Senhor, tem uma porta aberta, Pai. Que o Senhor já abriu, aquele que está passando por luta, dele abençoando. Em nome de Jesus, Pai, as famílias, Senhor, que estão passando luta, Senhor, teus filhos, teus servos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus vai mover as águas desse lugar, na sua vida. Aleluia. Movimenta, Deus. Movimenta as águas, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga nessa noite. Diga, profeta. Movimenta, Deus. Movimenta, Deus. Movimenta as águas. Aleluia. Tensão de cura se derramando neste lugar. Diga para ele. Movimenta, Deus. Movimenta, Deus. Movimenta as águas. Aleluia. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Eu profetizo, Pai, não só aqui, nos hospitais lá, Pai, onde vai acontecer infelizmente. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Tensão de cura se derramando neste lugar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Certo dia hoje descia e ouvi as águas. E fosse que veio a mergulhar curado ficava. 38 anos ele tentava e não mergulhava. E Jesus chegou e perguntou: quer ser curado? Se eu não consigo ser o primeiro e vou mergulhar. É Jesus que manda, toma a cama e começa a andar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Ei, Santo cura, derramando deste Maria. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. Olha quem lembra o pandeiro. Ele gritando, vai ser de lembra, não tem problema, Deus tem a solução. Deus falou, meu irmão, não tem vitória pra te entregar. Você é diferente, não é um anjo que desce aqui. Ele está presente, é Jesus, os crentes da boca daqui. Movimenta Deus, movimenta as águas. Tensão de cura se derramando neste lugar. Movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo
milagres acontecendo neste lugar. Olha quem olha que manda ver a graça. Para seu problema, não tem problema, Deus tem a solução. Deus com toda a glória, eu tenho vitória pra te entregar. Hoje é diferente, não é o nosso que desce aqui. Ele está presente, é Jesus do jeito que eu vou ver aqui. Movimenta Deus, movimenta as águas. Emoção de cura se derramou nesse lugar. Movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo nesse lugar. Movimenta Deus, movimenta as águas. Emoção de cura se derramou nesse lugar. Movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo nesse lugar. Glória a Deus, quem corre para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Movimenta, Pai, movimenta as águas nesse lugar. Aleluia, vai curando, libertando, vai trazendo vidas. Aleluia, para você salvo, em nome de Jesus, para você liberta. Em nome de Jesus, começa com nossa família, familiares e parentela, Deus, e a família daqueles que estão buscando o Senhor. Em nome de Jesus, passando o pastor para ministrar a palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus está trabalhando, vai ter cura divina, vai ter salvação em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui, sexta-feira abençoada. Aleluia, Jesus está aqui. Outro de salvação, de cura, de libertação. Aleluia. E Deus está se movendo. Aquilo que nós oramos, que nós pedimos, Ele se move na oração de Deus. Quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Em João, Evangelho de João 14, versículo 6. Evangelho de João 14, versículo 6, fala assim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Pode assentar. Aleluia. Jesus falou, porque Tomé perguntou. Quando alguém pergunta, porque quer aprender. Tomé perguntou porque queria uma resposta. E Jesus respondeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não ser por Jesus. Por isso que Jesus, Ele salva as pessoas, porque Ele é a vida. Então, quando Ele fala da sua vida, porque Ele salva a pessoa, Ele tira da morte, porque Ele é a vida. Nós sabemos o que Jesus falou e também Ele cumpriu o que Ele falou. Ele tirou muita gente da morte, porque Jesus é a vida. Fala que Jesus, Ele tirou a sogra de Pedro, que estava com muita febre de cama. Antes da morte chegar, Ele tirou ela daquela cama de enfermidade. Porque Pedro disse: Jesus, a minha sogra está doente, vamos até ela em casa. Então Pedro levou Jesus para dar para ela saúde. Como Jesus é vida, ele só tocou na sogra de Pedro. E ela se levantou no mesmo instante. Glória a Deus! E foi servir Jesus. Ela se levantou para servir Jesus, que é vida. Que chegou na frente da morte e deu vida para ela. Mas Jesus também, que é tão poderoso, como Ele é vida, Ele também chegou na casa do homem, que também chamou Jesus. Fala que foi Jairo. Jairo chegou até Jesus, querendo levar Jesus para a casa dele,
porque a filha dele estava muito doente. E quando ele falou com Jesus, Jesus pronto para fazer a missão do Pai, pronto para ajudar. E quando chegou o mensageiro da morte, falou: já, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Mas Jesus, Ele é vida. Ele é tão poderoso que a morte pode ir até na frente, mas Jesus é vida. Onde Ele chega, ela tem que recuar. E naquele momento, o Senhor disse: não temas, crê somente. Foi essa a resposta, foi essa palavra que Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Não fica com medo, crê somente. Porque a fé, ela não pode andar junto com o medo. O medo, ele quer paralisar, o medo ele quer paralisar a fé. Mas como Jesus falou da fé, ele falou: não tema, não fica com medo, crê somente. Então Jesus falou: crê somente. Crê em quem? Crê na vida, Jesus. Então quando Jesus disse crê na vida, Jesus está falando: crê em mim. E naquele momento, ele chegou, Jesus naquele local, onde já estava o quê? Já era um velório. Era música de velório, mas Jesus transformou música de velório em festa, em alegria, porque Ele restaurou uma família. Porque é uma família para Jesus. Jesus, Ele é o Salvador, Ele dá vida. E naquele momento Ele mandou embora a tristeza, mandou embora a turma da morte que estava festejando, porque a morte também, ela tem a turma dela, está ameaçando a turma da morte. E Jesus chegou lá, porque ele é a vida, e chegou lá com Jairo e alguns discípulos, e mandou embora a morte, vai embora, seguidor, vai embora a gente da morte. E saíram todo aquele pessoal. Eles saíram ainda rindo, porque ele falou: a menina não está morta, ela dorme. E quando ele riu de Jesus, ele disse: pode ir embora, aqueles que estão rindo, pode ir embora, porque estão incrédulos, pode ir embora. E ficou só Jairo, a mulher, e Jesus, o discípulo. E fala que naquele momento Jesus falou: menina, levanta. E a menina levantou. E quando ela levantou e o Senhor entregou para a família, pai Jairo, pai. Teve festa naquela casa, porque Jesus entrou naquela casa, a morte foi embora. Por isso que Jesus, Ele é a vida. E vida com abundância. Porque Ele deu o que? Vida, e deu ainda e abundância para aquela jovem de 12 anos. Tinha uma história ainda para ela. Por isso que Jesus não chega atrasado, não. Jesus chega na hora certa. Quando alguém clama a mim, te responder-te-ei. A noite é coisa grande e oculta que tu não sabe. Quando alguém clama a Jesus, pode ter certeza, o Senhor socorro na hora da angústia, na hora da dor, o Senhor socorro. Por isso que Davi falou que olhava para o monte. Ele falou: olhe para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra, e criou o ser humano, e sabe a dor do homem. E quando o homem ele clama, porque ele não consegue, mas Jesus, Ele levanta o homem. Por isso, que quando veio a tempestade tão grande, e os discípulos estavam no barco, e ele estava no barco, mas Jesus aproveitou para dormir numa tempestade. Não é qualquer um que dorme na tempestade, mas como Jesus é o Filho de Deus, está no controle do comando de tudo, Ele é vida e abundância, Ele dormiu na tempestade. E os discípulos
olhando a tempestade e apavorado. E Pedro não deu conta, sendo um marinheiro, sendo uma pessoa experiente no mar, a experiência não valeu de nada. Porque Jesus, ele é vida, só ele que pode ajudar o homem. Então Pedro, com a sua experiência, não conseguiu controlar o barco, porque a onda era muito alta. As ondas jogavam um lado para o outro, e o barco já estava enchendo de água. E Pedro correu e chegou até Jesus. Falou: mestre, acorda, socorre, nós estamos perecendo. Nos ajuda. E naquele momento, Jesus, ele se levantou. Quando nós oramos, nós também fazemos Jesus agir. Jesus só vai agir quando nós oramos, buscamos Ele. Ele se move quando a igreja ora. Oração do justo tem muito efeito. Então, quando ele gritaram, acordaram e pediram o socorro de Jesus, Jesus se levanta para trabalhar. E quando Jesus trabalha, ele trabalha muito bem. Só que quando ele se levantou, ele foi para frente. E Pedro, o discípulo, tinha que ficar para trás. Porque Pedro não conseguiu. Ninguém conseguiu, mas Jesus consegue. E aquilo que eu não consigo, que tu não consegue, clama a Jesus, pede ajuda que ele consegue. Ele é poderoso. Ele é a fonte do amor. Ele é poderoso. Ele restaura, ele levanta. E naquele momento, ele orou. E ele foi para frente e olhou para o vento e para a maresia que estava muito alta jogando água no barco. Ele falou: vento, aquieta. Ei, correnteira, perde a força. Olha só. E o que aconteceu? Que naquele momento o vento obedeceu, a água obedeceu, e os discípulos ficaram olhando um para o outro. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, que criou pelo poder da palavra o vento e o mar. Haja vento, haja mar. Ele criou pelo poder da palavra junto com o Pai, Trindade celestial. Ele é poderoso. Por isso que Jesus, ele salva. E Jesus também, ele cura. Jesus cura. Porque é uma doença para Jesus. Fala que ele levou sobre ele a enfermidade e a doença. Por isso que Jesus, ele é o médico por excelência. Jesus é maior do que a medicina. Jesus faz milagre. Basta nós clamar a Ele. Basta nós pedir a Ele. Porque a palavra fala sobre oração. Na Bíblia fala sobre oração. Pedir, dar-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, a porta se abrirá. Glória a Deus. Então, aquele que pede, Jesus recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que pede, aquele que bate, a porta se abrirá. A oração, é oração. Fala que o véu se rasgou de cima para baixo. Hoje todo mundo tem acesso à intimidade com Jesus. Orar, buscar Ele. Fala que Ele fala para uma parábola. Eu sou a videira, você sou ramos. Se você está ligado comigo, você vai dar fruto. É a busca, é a oração, é contato com o Senhor. É, aleluia, buscando o Senhor. Porque Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos dá unção, nos dá saúde, nos dá tudo vem dele, irmão. Por isso que Ele falou: sem mim nada poderei fazer. Glória a Deus. Mas comigo vocês são mais do que vencedores, porque Jesus é a fonte. É Ele que faz nós instrumento, Ele que faz de nós instrumento. Por isso que Ele falou: Pedro, segue, tu vais ser pescador de homem. Então, quando nós seguimos a Jesus, andamos com Ele, o Senhor investe em nós, para nós dar fruto, para nós ser, sabe o que? Instrumento dele na terra, a glória, a honra, louvor para Ele.
É o nome dele, irmão. Por isso que Jesus cura. Glória a E Deus. Jesus curou. Jesus curou o cego Bartimeu porque gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou, perseverou e foi curado. E Jesus disse: manda chamar. E ele chegou lá, tão alegre, que ele jogou até fora a capa da velha criatura, a capa que vinha embora, ficou para trás. Ele criou o novo de Deus. Irmão, você tem que desejar o novo de Deus, porque Deus renova todas as coisas. O novo de Deus ele desejou, e quando Jesus falou: o que é que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vê, a tua fé abre os teus olhos. Ele tinha fé, porque ele foi até Jesus, ele gritou, porque quem grita tem fé, quem busca Jesus tem fé. Quem recebeu o ódio. O que foi que ele viu primeiro? Foi Jesus. E desde o momento que o cego ficou curado, que ele abriu os olhos dele, ele está vendo, ele viu Jesus. Ele colocou Jesus em prioridade na vida dele e seguiu Jesus. Por isso que nós temos que ver Jesus todo dia. Prioridade todo dia. Ver Jesus pela fé. Porque a fé é isso. Nós cremos que Jesus, ele é Emmanuel, Deus conosco. Então Jesus, ele cura. Ele cura. A palavra chegou até aquela mulher. Ela disse: só apenas tocar no manto dele eu serei curada. E ela foi, ela tocou e recebeu a unção da cura. Foi na hora que ela foi curada. Glória a Deus. E ele falou: quem me tocou? Disse: Senhor, é muita gente te tocando. Tu fala que alguém te tocou, é muita gente. E ele falou: mas alguém me tocou de maneira especial. Até para tocar Jesus tem que ser de maneira especial. Murmurando, você não toca Jesus. Murmurando, eu digo na cima de ti mesmo que murmuração é pecado. Como é que nós vamos tocar em Jesus? É de joelho, é chorando, é se quebrantando, é rasgando o coração. Como é que nós vamos tocar em Jesus? É pela fé. Mas a fé tem que ter ação. Então aquela mulher, ela tocou em Jesus, porque ela pensou: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. Ela foi se arrastando, ela tocou, ela se esforçou, ela tirou as abiqueiras da fraqueza, da força. De onde veio essa força? Veio da palavra que ela recebeu, a palavra vivificada, a espada do Espírito. Entrou naquela mulher a palavra, e ela disse: se eu apenas tocar dele, eu serei curada. Porque a palavra foi essa: se tu chegar até Jesus, ele te cura, mulher. Jesus está fazendo milagre e maravilha. Ela creu na palavra, e ela foi. E por isso que ela recebeu a vitória. Glória a Deus. E ela disse: quero só apenas tocar no manto dele. E ela tocou no manto. Assim como ela pensou, ela foi curada, irmão. Assim como nós pensamos, o Senhor age na nossa vida. Por isso que o nosso pensamento tem que ser agradável ao Senhor. Tudo que é salvo, tudo que é palavra, tudo que é para edificar a nossa vida, assim nós recebemos, pensamos e colocamos diante do Senhor os pensamentos, pensamos as promessas do Senhor e aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Ele faz. Deleita no Senhor, Ele fará o desejo do teu coração. Então essa mulher, ela foi curada. Então Jesus salva, Jesus cura, e também Jesus, ele liberta. Conhecerei a verdade vos libertará. Só que pode libertar o homem é Jesus. O homem não consegue se libertar só. O homem não consegue se libertar da bebida, do cigarro, das drogas, não consegue. É daquele falar assim: e a hora que eu quiser eu paro. Não consegue, é Jesus. É só Jesus que pode libertar da mentira, libertar da velha criatura. Só Jesus que pode libertar o homem. Por isso que o homem tem que clamar a Jesus, pedir ajuda. Jesus me ajuda, me liberta. Porque o Senhor, Ele é o libertador. A palavra dele liberta, conhecer a verdade vos libertará. Os discípulos que andaram com Jesus, eles foram libertos. Pedro se libertou do temperamento explosivo. Eles tinham uma raiva que vinha consumindo ele.
e pela raiva dele cortou a orelha do mal. E Pedro também andava armado com a espada. Fala que ele não tirava a espada, mas ele ouviu muita palavra de Jesus. Ele ouviu muita mensagem de Jesus. A mensagem foi libertando Pedro, foi libertando. E chegou o momento que ele se converteu. E quando ele se converteu e apacentou os irmãos dele, ele pregou a palavra e a colheita foi grande, porque a palavra dele foi ungida, a palavra dele agora era 100% Jesus na frente. Não tinha mais a força carnal de Pedro, agora ele está entregue da vontade do Espírito de Deus, porque ele se libertou. Que falar de Tomé, que era também incrédulo, e a incredulidade foi embora, porque Tomé ouviu toda a palavra e gerou fé dentro dele. O que falar também de Saulo religioso, que foi liberto porque teve encontro com Jesus. O próprio Jesus chegou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu? Sou Jesus. E fala que naquele momento ele caiu no cavalo. Ele viu, sabe, que uma luz tão forte, que cegou os olhos dele, mas abriu a mente dele. A luz de Jesus é tão forte que cegou os olhos dele, da carne, mas abriu a mente de Saulo. E agora Saulo, ele entende que Jesus é o Filho de Deus, Salvador, aquele que veio para salvar o homem. Ele começou a pregar para os gentios, para os reis. Ele pregou até para o rei Agripa. E fala que ele pregou para o rei disse: ei, Paulo, olha, eu estou vendo que tu está se embriagando nas palavras, porque o homem era cheio da palavra de Deus de vida. Quase que tu faz o seu cristão. E disse: que aconteça isso, que tu e muita gente venha a ser cristão, seguir a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque agora ele compreendeu que Jesus, ele é a verdade, e ele é vida, ele dá vida e abundância. Então Jesus, ele liberta. Jesus liberta. Jesus liberta porque ele é o libertador. Basta o homem andar com ele, obedecer a palavra, se esforçar, porque a libertação vem pela renúncia. Quanto mais nós renunciamos, mais a presença de Deus está. Quanto mais nós renunciamos a vontade própria, mais o Senhor toma posse. Fala que Filipe, ele foi também o discípulo de Jesus, que ele se lançou na vontade de Deus e se converteu, e ele pregou a palavra e muitos naquela cidade foram salvos. E naquele tempo não tinha, sabe o que? Avião, não tinha moto nem carro, mas tinha Espírito de Deus para arrebatar Filipe de uma cidade para outra. Eu creio nisso. Hoje nós temos aqui, no nosso tempo, nós temos o carro, tem avião, tem, aleluia, tem muitos, aleluia, veículo rápido. Mas naquele tempo não tinha mais o Espírito de Deus da velocidade. Para Filipe correr atrás de uma carroça e falar para o eunuco que Jesus era o Salvador. Para fazer também Elias sair correndo e falar para Acabe: olha, vai chover. E Elias correndo, passou da carruagem de Acabe. E Acabe disse: esse homem corre demais, porque o Espírito do Senhor é veloz. O Espírito do Senhor dá uma força para os profetas saírem com uma velocidade imensa, porque uma alma tem valor para o Senhor. E o Senhor tem pressa para salvar, para curar, para libertar, para levantar. O Senhor tem pressa, porque Jesus veio para dar vida e abundância. Onde tiver morte, o Senhor entrou naquele lugar. A morte tem que sair, porque o Senhor vai dar vida e vida com abundância. Por isso que Jesus, ele é o libertador. Mas também Jesus, ele é aquele também que batiza no Espírito Santo. Hoje, irmão, para vencer
o mundo tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, nem que há no mundo. Se você ama o mundo, amor do Pai que está em vós. Então hoje, aleluia, o mundo está aí com o sistema dele, o mundo está aí para oferecer os pratos dele, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Porque o homem, a mulher que está cheio do Espírito Santo, ele vai vencer as tentações, ele vai recusar toda a proposta do inimigo, porque ele vai valorizar o que está dentro dele, é o Espírito Santo. Davi quase que ele perde o Espírito Santo, mas Davi, na hora quando Natan falou para ele: Davi, tu és esse homem que falhou, que pecou. Davi, na hora se prostra, chora, rasga o coração, ele começa a se arrepender, e naquele momento ele fala uma coisa para Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi tinha muita coisa, irmão, mas ele valorizou o Espírito Santo de Deus, porque Davi sabia que o Espírito de Deus na vida dele ia dar força para ele, ia dar alegria, dar paz, porque o Espírito de Deus está na vida de Davi. Sabe que desde quando estava com 17 anos, ele matou o leão, ele matou o urso gigante, e o Espírito de Deus apossava de Davi e o lançava no Espírito. Ele tinha uma experiência muito forte com o Espírito de Deus. Mas quando ele viu que naquele momento ele clamou: Deus, não retire de mim o teu Espírito, porque ele sabia que só o Espírito de Deus para transformar ele, para ajudar ele, para levantar ele, para estar com ele naquele momento que ele estava passando. E Davi tinha ouro, Davi tinha mulher, Davi tinha filho, mas ele valorizou o Espírito Santo de Deus, porque ele valorizou, porque ele provou. E quando a pessoa prova, e quando a pessoa tem experiência com o Espírito de Deus, ele valoriza o Espírito de Deus, que é força, ele é força para nós, e a sabedoria para nós, ele é consolo para nós, ele é refrigério para a nossa alma, é o Espírito de Deus. Por isso que o Espírito de Deus, aleluia, veio para a igreja. Por isso que Jesus falou assim: não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, onde eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, eu enviarei para vocês. E naquele momento, Jesus foi, e fala que enviou o Espírito Santo, porque era uma promessa, e toda promessa, o que acontece? Toda promessa que Jesus dá é para nós, nós temos que chegar diante dele com a promessa. Toda vez que Jesus promete algo para a igreja, para o homem, para uma mulher, a promessa de Jesus, nós temos que também querer, temos que desejar a promessa. E eles receberam a promessa e tomaram posse, mas para receber tinha que dobrar o joelho para orar, tinha que dobrar o joelho para pedir, até a promessa acontecer na vida deles. Eles passaram muitos dias orando em Jerusalém. O lugar da promessa era para ficar orando em Jerusalém. Passaram muitos dias orando e o Pai eterno no trono, e Jesus sobe segundo a igreja, falando assim: a igreja, eu dei a promessa, Pai, e ela quer. Eu dei a promessa e está pedindo, eu dei a promessa, estou orando. Irmãos, aqui a gente já filma com o celular marinho no céu. Os olhos de Deus, olha, Jesus está sobre a noiva, sobre a igreja, querendo, sabe o que? Querendo a promessa, o Espírito de Deus, querendo estar cheio da presença do Senhor, cheio da alegria, da paz, porque o Espírito dele dá isso. E nós, sabe o que? Os frutos do Espírito dele, o Espírito de Deus, alegria, paz, fidelidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Para o homem estar todo o tempo sendo dominado pelo Espírito de Deus, para o inimigo não pegar ele. Domínio próprio. Então, os frutos do Espírito. Ainda tem mais, o Espírito de Deus também capacita o homem como dom espiritual, dom de visão, dom de cura, dom de revelação, dom do socorro.
que ajudar as pessoas que precisam. Há muito dom de línguas estranhas, variedade de línguas. Há muito dom do discernimento de espírito, para saber se o espírito é de Deus ou o espírito maligno. Então, o Espírito de Deus também dá ferramenta para trabalhar na igreja. E ele estava buscando, porque a igreja precisava, sabe o quê? Do poder e autoridade para estar avançando, porque aí fala que César tinha o seu exército de romano que maltratava os cristãos, jogava para os leões comer, ele massacrava. Então os cristãos, ele era visto como inimigo de aquele imperador, mas os cristãos, ele era o agente de Deus na terra. Os cristãos pregavam a verdade, porque eles tinham o caminho, a verdade e a vida. E o que aconteceu? Que quando eles pediram, fala que o Espírito de Deus foi ao encontro dele. Fala que o Espírito de Deus veio, um vento impetuoso, que fala que foi tão forte ao vento impetuoso, diga de fogo. Fala que ele viu um vento impetuoso, sentiu o vento e diga de fogo foi sobre ele. Diga de fogo bateu sobre ele, fogo sobre o corpo dele, diga de fogo. E agora ele estava falando numa língua que ele foi abençoado pelo Espírito de Deus, uma língua. E fala que naquele momento tem hoje que tinha visão, ontem profetizava o quê? A bênção de Deus, profetizava o mover de Deus, a igreja marchando, a igreja semeando para colher, porque a palavra é a semente, e a colheita são as almas. Eles profetizaram, e quando eles profetizaram, o que aconteceu? Eles ficaram cheios do Espírito de Deus, e eles começaram a andar em Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, a igreja se espalhou pregando a palavra. E olha que ele recebendo mais tal, também levando o Espírito de Deus para outras pessoas. Fala que Apolo era um pregador, pregava muito bem Apolo, estava pregando, e naquele momento chega Pedro, chegou do discípulo, e fala: ei, vocês já foram batizados do Espírito Santo? Ele falou: olha, nós nem conhecemos isso, fomos batizados só do batismo de João. Isso é uma promessa para vocês. Então receba o Espírito Santo em nome de Jesus. E ele falava o que acontecia, irmão. O Espírito de Deus estava batizando gente, porque era o cheio do Espírito Santo. E tinha o Espírito Santo, então recebe a promessa tua, recebe. E ele começaram a receber o Espírito de Deus, ficar cheio, e começou a espalhar. A unção foi tão grande que o Espírito de Deus foi o quê? Foi entrando na vida das pessoas. E aí o Espírito de Deus começou a usar. Por isso que nós temos que buscar o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus para nós é muito importante. O Espírito de Deus, ele é conosco. E fala que ele é Deus conosco, porque o Espírito de Deus é o Espírito de Deus, irmão. E o Espírito de Deus, ele fala, sabe que ele fala conosco o que vai acontecer lá na frente, irmão, sabia? Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus. Por isso que os homens de Deus, ele ora e Deus age, porque antes de acontecer, o Senhor revela os segredos dele, até as obras do inimigo, para aquele que está cheio de Espírito de Deus, para orar e repreender a obra do diabo. Hoje é sexta-feira, hoje é noite de oração, onde o inimigo está armando a cilada, mas a igreja está, sabe o que? Para repreender no nome de Jesus. Então o Espírito de Deus é para isso, para batizar nós. Por isso que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. É Jesus. Então o batismo do Espírito Santo é muito importante. E quem é batizado
Tem que estar todo o tempo em comunhão com o Espírito de Deus. Oração. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele renova nós todas as manhãs. O renovo vem todos os dias tem renovo. Porque quem é batizado tem que continuar com o Espírito de Deus. Quem fala em língua, começa a falar em língua. Quem profetiza, continua profetizando. Quem tem visão, continua tendo a visão. Não pode parar, porque o Espírito de Deus não para. O Espírito de Deus quer nos usar, não pode parar, porque o Espírito de Deus ele quer fazer nós correr, quer fazer nós avançar, quer fazer nós, aleluia, instrumento de Deus, Espírito de Deus. Por isso que a palavra só de orar e sem cessar. É todo o tempo orando, em comunhão com o Espírito de Deus. É todo o tempo que o Espírito de Deus, ele é santo, irmão. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. Ele pode se afastar de nós, pode. Ele pode se afastar de nós, pode, mas também ele pode entrar dentro da casa e fazer morada para sempre. Saber que arrebatamento, que vai nos arrebatar, vai ser o Espírito de Deus. Por isso que eu tenho que estar cheio, você tem que estar cheio do Espírito de Deus, porque arrebatamento é individual, ele vai arrebatar nós, ele vai levar nós, é o Espírito de Deus que está na terra com a igreja. Sabia que ele está com a igreja na terra? Fala que há 3 coisas que testemunha no céu e há 3 coisas que testemunha na terra. O que é que testemunha no céu? É Jesus está direito do Pai testemunhando da nova igreja dele aqui. Pai, a minha noiva está na terra. Pai, está me servindo. Pai, está ganhando almas. Deus está lá. Jesus Cristo está lá, perto de Deus. O que testemunha no céu? O que testemunha no céu, sabe o que é? Aleluia. É a palavra. A palavra, as obras. As obras que nós fazemos aqui, está testemunhando no céu. As obras, fala que Deus vê as obras boas e as obras mal. Então, nossas obras aqui na terra, agradando o coração de Deus, fazendo o melhor para Ele, testemunha também no céu as obras que nós fazemos na terra. Então, tem testemunha no céu. O que testemunha no céu é a oração dos crentes, a oração dos fiéis. Fala que a oração do justo é muito efeito quando nós oramos. Fala que chega até o céu a oração. Ninguém consegue segurar a oração do justo, do homem de Deus, da mulher de Deus. Nem bom, nem principado consegue segurar a oração que ela vai até o trono de Deus. A oração do justo é muito efeito. E fala que lá tem, sabe o que? Tem um vasilhame, tem uma vasilha que a oração do justo está enchendo. Está enchendo. Cada oração que chega lá de homem, de pastor, de céu, de obreiro, cada oração que se faz na terra, chega diante de Deus, está enchendo uma vasilha imensa. Aleluia. O que é que testemunha aqui na terra? Também tem aqui a testemunha na terra. Aleluia. Nós somos testemunha de Jesus. Nós somos uma cara aberta. Nós somos o novo do mundo, testemunho para as pessoas. Lá vai o céu de Deus, lá vai o crente, lá vai ele, lá vai a igreja. Nós testemunhando. Quando você sai da tua casa, para ir para a igreja, você está testemunhando que Jesus, aleluia, vai buscar Jesus na casa de oração. E fala que aleluia, o sangue de Jesus também testemunha na nossa vida, o sangue de Jesus. Nós somos comprados, lavados pelo sangue. Pelo sangue. Cada vez que tem uma aliança com Jesus, está debaixo do sangue. E fala que, aleluia, o sangue testemunha na terra que nós somos de Jesus. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. E o Espírito de Deus está na terra, testemunhando também, que Ele está na terra com a igreja. Ele vai arrebatar nós. E está chegando o arrebatamento, irmão, está chegando. Está chegando. O arrebatamento é muito perto. Alguma pessoa está sendo arrebatada, irmão. Teve aí um terremoto tão grande aí,
Você viu na televisão, Venezuela? Terremoto tão grande aí. O prédio caiu, muita gente morreu. Muita gente. Muita gente morreu. Já foram arrebatados, já aconteceu o arrebatamento. Quem estava sendo perdido foi para o céu. Porque arrebatamento pega de surpresa as pessoas, irmão. E eu tenho um sonho com isso, até orei. Tenho um sonho de que eu via uma pessoa no céu. O filho do homem era um ser no céu. E a cabeça envolvia o cabelo também. Porque Jesus é a cabeça da igreja. E fala que naquele momento eu vi uma imensa de uma cabeça. Falar, sabe que o marido não entendia. E falar assim rápido, uma cabeça gigante. Eu fiquei com temor, irmão. Quando eu me mostro na televisão, assim, os homens da prova, eu fiquei com temor. Sabe que a alma treme? Eu fiquei com temor dentro de mim. E quando eu olhei assim, eu saí correndo e gente saia subindo. E de uma luz tão grande subia. E cheio de luz subia. Cheio de corpo de luz subia. Muita gente estava assim, cheio de luz subia. E na hora eu saí correndo. Mas só que pegar aquela pessoa de surpresa, a pessoa não podia, mas não, era muito rápido a luz e subia. Não me pegou porque ele não era para mim ali. Lá aqui, Venezuela, bem perto do Brasil, nesse continente aqui, um terremoto que deu. Prédio imenso caiu, muita gente lá morreram. E alguns até tiraram criancinha de lá. Por que aquela criancinha sobreviveu? Porque a mão de Deus está em ação. Arrebatamento, ele dá quem quer, mas fica quem quer também. Tem muitas pessoas tiraram lá do meio, sabe o que? Do concreto, criança, pessoas que sobreviveram, porque Deus já teve. Ele é soberano, e é o dono da vida. E quando ele quer levar, ele leva. E quando ele quer, ninguém pode impedir. Quando ele quer, ele leva. Por isso nós temos que estar preparado para o momento da nossa partida da terra. Porque aquele que não vai embora de velho escapa. Então o que é mais precioso para nós hoje é o Espírito de Deus tomando posse da minha vida. Eu cheio de Espírito Santo e que no momento certo ele vai nos arrebatar, nos subir dessa terra. Por isso que nós temos que buscar. Por isso que a palavra fala. Aquele que está santo, santifica mais ainda. Aquele que ora, ora mais ainda. Aquele que consagra, consagra mais ainda. Porque quando mais fizer isso, mais nós estamos cheios da presença do Senhor. Por isso que nós temos que buscar a salvação. Jesus, Ele é o Salvador, mas Jesus também nos enche o seu Espírito para nós ser arrebatados do abrir e fechar de olho muito rápido. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Onde ele busca o Senhor. Aleluia. Busca o Senhor tudo com esforço. Aleluia, tudo com a busca. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abrirá. Aleluia. Jesus está nesse lugar. Glória a Deus. Santo Deus, poderoso Deus. Obrigado pela tua palavra. O Senhor falou nessa noite. O Senhor falou que tu és, Jesus, o Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Salvador de cada pessoa. Cada pessoa, Jesus, aleluia, o Senhor salvou. Aleluia, porque nós ouvimos a tua palavra. O Senhor nos salvou porque nós cremos em ti. Aquele que crê no batizado será salvo. O Senhor nos salvou, Jesus, porque nós, aleluia, falamos para o Senhor, sim, eu quero fazer uma aliança. O Senhor nos salvou, Jesus, porque nós confessamos o teu nome diante do homem de Deus, do pastor. Aleluia, eu falei, sim, aleluia. Cada pessoa falou, Jesus, é meu Salvador. Jesus, me perdoa. Jesus, tira, aleluia, os pecados de mim, lave com o teu sangue, me perdoa da minha falha. Ó Senhor, cada pessoa confessou o teu nome diante do nome de Deus do pastor. E aquele confessar o teu nome diante do homem de Deus. O Senhor confessa o nosso nome diante do Deus Pai.
que está no céu. O Senhor confessa, Pai, Ele fez uma aliança comigo, Ele é teu filho, Ele é da família nossa. E eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. E eu creio, Jesus, que muitos nomes estão lá. Ó, Senhor, a tua palavra fala, Senhor, que o Jesus falou: não se alegre, porque eu dei poder e autoridade com vocês, por sangue dos demônios, espírito maligno. Fico alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. No livro da vida é abundância, vida eterna. O nosso nome está escrito lá. Aleluia, o nome está lá. Aleluia, você aleluia, crê que o teu nome está lá. Você aleluia, crê. Aleluia, só quem pode, aleluia, tirar o nome de lá. Aleluia, só, aleluia, é só você mesmo. Aleluia, porque Deus não quer tirar o teu nome do livro da vida. Aleluia, e aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda o teu tempo para que ninguém tome a tua coroa. Você, aleluia, é príncipe, preceito, vai reinar um dia, vai reinar para sempre, porque o nosso Pai, Deus, é o Pai da eternidade. Nós somos herdeiros do reino do Senhor, e Ele pregou aqui na terra. Aleluia, o reino do Senhor está próximo, Ele está muito próximo. Está muito próximo de nós. O reino do céu está próximo, porque um dia para Deus como 1000 anos, 1000 anos para Deus como um dia. Ó, nossos dias são muito poucos nessa terra. Fala que o nosso dia é como vapor. Aleluia. Mas o Senhor quer dar para nós vida e abundância. O nosso tempo na terra é passageiro. Fala que, aleluia, pouco tempo que nós temos, mas aquele que olhar para a promessa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, nós está no lugar que nos colocou. Ficar em Jerusalém, fique na vontade dele, ele na vontade dele, persevere na vontade dele. Aleluia, obedeça a ele, porque ele dá grande vida e abundância. Obrigado. O Senhor é Jesus que dá vida, vida e abundância. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é Jesus também que salva, que cura. O Senhor é Jesus que cura a alma. Tem pessoa que está doente na alma nessa noite. Aos pais da terra oram. Aleluia. E aleluia. Oro aqui, mas eu estou orando e dizendo por parte da terra. Pelo Brasil, pelas nações, aleluia, pela humanidade, pessoa que está doente na alma, pessoa que está, Senhor, doente na alma, pessoa que está com trauma na alma, que está, aleluia, com uma ferida na alma, que está, Senhor, aleluia, doente na alma, Senhor, Deus que cura a alma. Pessoa que está doente numa depressão, uma enfermidade maligna, Senhor, só o Senhor para curar. Essa pessoa clama ao Senhor, ora por ela que ela venha estar, aleluia, clamando, meu Deus, que a tua palavra chegue até ela e sobre essa mulher de jovem. E quando chegar essa palavra que o Senhor vem estar, aleluia, revelando que está oculto, escondido, e que ela venha, Senhor, gritar, e venha pedir socorro sobre essa mulher, Deus, que venha assim, aleluia, Senhor, pode liberar o perdão, que venha liberar o perdão, Senhor, perdoando, que vai tirando tudo de dentro, cura a salva, e cura também esse corpo que você fez, doença do corpo vai curando, doença do corpo vai curando. O Senhor cura qualquer doença, pode ser diabetes, pode ser câncer, pode ser tuberculoso, pode ser, aleluia, Senhor, qualquer enfermidade, o Senhor cura. O Senhor levou a enfermidade sobre ti, o Senhor levou sobre ti, Senhor, o que é um tumor para ti, o que é uma úlcera, o Senhor levou sobre ti. A tua palavra diz, Senhor, no nome de Jesus tem que sair, no nome de Jesus nós repreendemos, sai a enfermidade maligna, sai a enfermidade do corpo, no nome de Jesus, uma ordem, vai-te embora, porque Jesus chegou para dar saúde na alma, no espírito, do corpo, na alma do corpo, para a glória do teu nome. Eu creio, o Senhor está nessa noite, nós estamos movendo as águas, e o Senhor está, aleluia, fazendo milagre,
Senhor, salva, cura e liberta. Vai libertando os quatro cantos da terra. Esse jovem, adolescente, jovem, essa mulher. Oh, Jesus, que quer parar e não consegue. Que aleluia, que cansou dessa vida de bebida, de cigarro, de droga. Que cansou dessa vida, não quer mais. Oh, quer parar, não tem força aí. Vai encontrar sobre essa mulher. Vai encontrar, que a tua palavra chega até ele. Liberta ele pela palavra. Liberta ele pela palavra. A tua palavra tem poder. Vai libertando. Poder seria a verdade, voz libertará. Tira todo vício, todo mal, vai tirando. Liberta, Senhor, liberta. Que ele venha se levantar para ser liberto, para ser embriagado do Espírito Santo. Venha se embriagado do melhor que o Espírito Santo. Batido no Espírito sobre essa mulher. Enche o teu Espírito. Enche, Jesus, o teu Espírito. Remove o teu Espírito. Que traz alegria para o homem. Alegria que recebe o teu Espírito. Que venha fazer aliança contigo e receber o melhor que o Espírito de Deus na vida. Receber o melhor, aleluia, o Espírito de Deus que dá paz. O Espírito da paz, que dá paz, alegria, que dá felicidade, que renova. É o Espírito Santo de Deus. Busca o Espírito de Deus, deixe entrar na tua vida. O Espírito de Deus é poderoso para, aleluia, trabalhar de dentro para fora. É o Espírito de Deus poderoso. Ele dá paz, alegria, força. Ele, aleluia, dá para a tua vida a mudança. Ele quer morar nessa casa. Deixa de morar. Deixa de morar de dia e de noite. Deixa de, aleluia, te guiar. Ande, aleluia, na vontade do Espírito. Ande na vontade do Espírito. Busca Ele, busca o renovo. Se você já foi batizado, busca o renovo. Aleluia. Se você foi batizado no Espírito de Deus, busca o renovo. Busca o renovo, porque o Espírito de Deus, Ele quer estar te enchendo de vida. Ele é vida e abundância. Ele quer te encher de paz, de alegria, de força, de vigor. Aleluia. E está nesse lugar. E nessa noite, Jesus, nós estamos aqui reunidos, a tua igreja, para também destruir a obra do diabo. A tua palavra diz para isso, mas manifestou foi de Deus, Jesus Cristo, para destruir a obra do inimigo. Ó, Senhor, toda a expressão que tem o teu Espírito, que é cheio do Espírito Santo, tem poder e autoridade. Fala que, aleluia, aleluia, Jeremias era cheio do Espírito Santo. E o Senhor falou, Jeremias, eu te dei poder e autoridade para te edificar do meu nome e para te destruir do meu nome. E eu creio que nessa noite, aleluia, nós fomos edificados do teu nome, Jesus. A palavra do Senhor foi ministrada nesse lugar. A igreja, Senhor, aleluia, é a tua noiva. O Senhor delegou poder e autoridade para a igreja. Aleluia. E agora, Senhor, nós profetizamos, aleluia, a tua vida é abundância, Senhor, salvando, curando, libertando, restaurando, fortalecendo, o Senhor, aleluia, operando, enchendo do teu Espírito Santo, batizando do teu Espírito Santo, a tua igreja usando, aleluia, para avançar, para pregar a palavra de salvação, a tua igreja, para pisar ser escorpião, para estar, aleluia, fazendo a tua obra, lançando a rede, adorando a unção, pregando a unção, ensinando a unção. E também nós usamos o teu nome para destruir a obra do inimigo, para destruir a obra do inimigo. Aleluia, o Senhor levantou a tua igreja, deu poder e autoridade para orar e para destruir a obra do diabo. Repreendendo o espírito sanguinário, homicida, suicida, espírito de enfermidade, de doença, espírito do mal, de macumba, seja destruída a obra do mal, todo espírito seja de doença, enfermidade, seja queimado, destruída, espírito de inveja, espírito do engano, seja destruída pelas obras em nome de Jesus. É uma ordem em nome de Jesus, seja destruída, seja destruída, queimado, espírito de acidente, seja destruída pelas obras, espírito de loucura, vai-te embora, sabe a história dessa mulher, desse jovem, seja destruída pelas obras, em nome de Jesus, espírito de prostituição, recua, em nome
nome de Jesus, o Senhor venha salvar, curar, libertar, levantar, adolescente, jovem, adulto, família, em nome de Jesus. Espírito imundo, Espírito, aleluia, cai tua vida, nosso Senhor. Pai, que o Senhor está operando nessa noite, operando, só o Senhor pode operar, aleluia, só para libertar, só o Senhor para mover as tuas mãos, a tua mão para levantar, a tua mão para operar milagre, maravilha, salve, cura, liberta, nessa noite, nessa sexta-feira, nessa madrugada, onde de morte recua, fica longe da família acreditada, fica longe da igreja do Senhor, recua, porque Jesus chegou dando vida com abundância, Jesus chegou dando vida com abundância, Jesus chegou ressuscita, sopra o vento do Espírito Santo, sopra do ar seco, sopra do ar seco, sopra, vai dando vida em abundância, que venha carne, que venha belo, que venha aleluia, que venha a vida do Senhor, que venha a vida do Senhor, levanta, Senhor, vai levantando aquele que está sem esperança, aquele que está muito tempo sofrendo, duvidando, vai enquanto dessa mulher, aleluia, vai quebrando, vai destruindo as algemas correntes, vai abrindo a sepultura e vai levantando dando vida e vida com abundância para a glória do teu nome. E eu creio, prometido, salvação da família, familiar por eterna, salvação da minha família, familiar por eterna, salvação da família, aleluia, pelo grito, salvação, libertação da família familiar por eterna, da Rosane, família familiar por eterna, da pastora Augusta, salvação, libertação, levanta Jesus, para estar, aleluia, o povo, aleluia, forte na tua presença, levanta, enche Deus Espírito Santo, e levanta missionário, levanta profeta, levanta pastor, levanta, Senhor, o exército da tua presença, cheio do Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor veio para isso, para salvar o pecador que se arrepende, para, Senhor, tirar, aleluia, ele, aleluia, das correntes, do inferno das trevas, e trazer para o reino de luz, para a glória e o amor do teu nome. Obrigado, Jesus. Eu creio que o Senhor moveu as tuas mãos. Obrigado, Jesus. Nós cremos que o Senhor salvou, curou, libertou, levantou, batizou, renovou. Obrigado, Jesus, porque eu creio, aleluia, o Senhor moveu as tuas mãos de poder e de milagre, de maravilha, aleluia, porque a tua igreja está aqui clamando, o Senhor já trabalhou. Obrigado pela bênção, pela vitória, obrigado pela aleluia, pela noite abençoada, pela madrugada, pelo fim de semana abençoado, sexta, sábado, domingo, fim de semana abençoado pelo Senhor, porque o Senhor é Jesus que nos abençoa. Receba agora a bênção apostólica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Espírito, e que o som do Espírito Santo esteja sobre a igreja, hoje e para sempre. Aplaude Jesus bem forte. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, porque Ele é a fonte da vida e vida para vocês. Amém, irmão? A paz do Senhor, meus irmãos, e estamos aqui no domingo, que vai ser a ceia, aleluia, vamos ceiar com Jesus nesse lugar, 7 horas nós estamos aqui, aleluia, amém? Para ceiar com Jesus, que nós chamamos de nosso mais vencedor em Cristo Jesus. Ele é poderoso, glória a Deus, amém, glória a Deus.